gostaria que você abrisse o teu coração para receber algo da parte do Senhor. Eu sempre digo, irmãos, que a gente é instrumento de Deus, mas nós somos limitados. E uma das coisas que mais ativa Deus, eu tenho aprendido isso, uma das coisas que mais ativa Deus, pega aí no teu coração, para você nunca mais esquecer. Uma das coisas que mais ativa Deus é a tua fome e a tua sede por Ele. Amém? Obrigado pelo meio glória a Deus aqui. Ô pessoal, vocês estão meio desanimados hoje, né? É o calor? Uma das coisas, irmãos, que mais ativa Deus é a nossa fome e sede por Ele. Alguém que tem fome e sede por Deus, irmãos, aonde ele estiver, ele atrai Deus, ele arrebata Deus, ele conquista Deus, ele chama a atenção de Deus. Sabe o que é isso? Eu quero nessa noite, hoje é uma palavra um pouco diferente do que eu normalmente prego. Hoje eu quero compartilhar com você, eu preciso muito da sua atenção. Eu quero compartilhar com você coisas que eu aumentei o nível e mudaram a minha vida. Preste atenção, coisas que eu aumentei o nível e elas mudaram a minha vida. Diga comigo, coisas que se você aumentar o nível, mudarão a sua vida. Eu quero compartilhar então algumas coisas que ao longo da minha jornada em Cristo Jesus, eu senti da parte de Deus que eu deveria aumentar um nível, e quando eu obedeci ao Senhor, a minha vida foi transformada. Primeira coisa, pega no teu coração. Primeira coisa que eu aumentei o nível foi seguir Jesus mais de perto. Mais de perto. Mais pertinho de Jesus. Seguir Jesus mais perto transforma a tua existência. Amém. Oh glória, tem crente na igreja hoje. Sabe, irmãos, deixa eu falar uma coisa. Todos nós começamos em um nível muito raso quando nós estamos buscando ao Senhor, quando a gente tem um encontro com Jesus. Todos nós começamos num nível mais raso. Aí Deus vai nos chamando para águas mais profundas. Jesus vai nos chamando para andar mais próximo dEle e do coração dEle. Acontece com todo mundo, gente. Jesus nos chama, a gente começa a andar, mas a gente faz parte da multidão que segue Jesus. Sabe a multidão que segue Jesus? Havia uma multidão que seguia Jesus, mas essa multidão não experimentava tudo, não via tudo, não entendia tudo. Sabe por quê? Não conseguia andar perto de Jesus. Eu gosto muito da palavra de Ezequiel, onde Ezequiel tem a visão do homem que faz sair da área do templo lá aquelas águas. Aí ele começa a falar o seguinte: foi medido 500 metros e haviam águas que davam pelos tornozelos. Depois, mais 500 metros e tinha águas que davam pelos joelhos. Mais 500 metros, águas que davam pelos lombos. Aí o homem mediu mais 500 metros e as águas eram profundas, que só se passava a nado. Irmãos, isso aqui é uma coisa muito importante de você compreender. Qual é a diferença dos 3 primeiros níveis para o nível de águas profundas, aonde você precisa nadar? É que os 3 primeiros níveis você está em terra firme, você está seguro ainda nas coisas da terra. E no nível mais profundo, nas águas que precisam ser passadas a nado, irmãos, você está completamente dependente. Você está flutuando, irmãos. Essa é a sensação que a gente tem quando a gente vai para águas profundas. Você está flutuando, irmãos. Você não está pisando na terra. Você está entregue àquelas correntes. Isso fala de dependência do Senhor. Então,
Você pode sim estar com águas pelos tornozelos, é a mesma água. Se você ler na Bíblia, você vai entender que é a mesma água, ela só vai ficando mais profunda, mais profunda. Você pode sim ter uma vida onde você vai viver para sempre com águas pelos tornozelos. Mas há uma voz, irmãos, que está nos chamando. O Senhor está falando: você quer ficar brincando aí no rasinho? Vem aqui, vem nadar com o Pai nas águas profundas. Vem nadar com o Pai nas águas profundas. Irmãos, as coisas espirituais são assim. Eu amo as Escrituras porque ela é simples de explicar. Você pode estar em águas pelos teus joelhos, é a mesma água, é o mesmo Deus, é a mesma vida em Deus. Só que o Senhor está nos chamando para águas mais profundas. Quem quer ir para a água mais profunda? Então sai do raso, irmão. Saia do rasinho. Aleluia. Sabe, gente, a multidão seguia Jesus à beira-mar, mas dentro do barquinho só entravam os discípulos. Oi, quem está ouvindo a mensagem nessa noite? Havia uma multidão à beira-mar, irmãos. Eu preciso que você compreenda o que eu quero dizer nessa noite. Havia uma multidão à beira-mar seguindo Jesus, e tem muitas passagens a respeito disso. Jesus manda os discípulos entrar no barco: vão, eu vou depois. Depois ele vem andando por sobre as águas. Tem a passagem que Jesus entra no barco com os discípulos e vem uma tempestade, Jesus repreende a tempestade. Tem a passagem que Jesus empresta o barco de Pedro, fala: empresta teu barco para mim. Ele entra no barco de Pedro, afasta um pouco e prega para as multidões de dentro do barco. Tudo isso Deus está dizendo para nós: você tem que estar num nível de dependência. Deus está te chamando para você sair da terra firme. A multidão estava à beira-mar, mas só os discípulos experimentaram o barquinho, irmãos. Só os discípulos. Você pode fazer parte daqueles que estão à beira-mar, mas o Senhor está te chamando: entra no barco, venha para águas mais profundas. Está entendendo? O Senhor está mandando a gente aumentar o nível. O Senhor está mandando a gente se aproximar dEle, irmãos. E quando você faz isso, a sua vida é transformada. A sua vida é transformada. A sua vida é transformada. Inúmeras coisas que antigamente para você parecia assim importante, agora não é mais. Por quê? Porque agora eu conheço Jesus de andar perto. Eu conheço o coração do Mestre. Aleluia. Marcos 4,34 diz assim, que Jesus, com as multidões, ele só falava em parábolas. Marcos 4,34 diz bem assim: e só falava com eles usando parábolas, vírgula, mas, diga comigo, mas explicava tudo em particular aos seus discípulos. Está entendendo, irmãos? Há um nível de proximidade aonde você vai ouvir mais de Deus. Qual que é o nível, pastor? É o nível aonde você busca Jesus mais de perto. E isso não depende de ninguém, só depende de você. Deus está nos chamando todos os dias. Às vezes você tem que se desvencilhar de uma agenda para ir ficar com Jesus, para passar um tempo com Jesus. Às vezes você precisa pedir licença para a tua família, para ficar um tempo com Jesus. É disso que se trata essa palavra. Eu acho tão interessante. Ontem eu fui numa panificadora, na Brioche, pronto, fiz propaganda já. Entrei na Brioche para comprar um pão. Eu gosto sempre de ler as frases que estão escritas no quadrinho delas lá. Elas sempre põem umas frases. E eu estava esperando o meu pão e de repente eu olhei a frase no quadro e estava escrito bem assim: para viver o propósito é preciso suportar o processo. Falei, ô glória. Veja que és profeta, quem escreveu aí.
Irmãos, estava escrito exatamente isso no quadro da panificadora Brioche. Para viver o propósito, é preciso suportar o processo. Irmãos, quantas vezes nós pregamos sobre isso? Eu falei, perfeito. Tudo aquilo que quer ter destino, propósito, precisa ser processado. Precisa passar por esse nível de proximidade, esse nível de aperto na presença do Senhor. Todo mundo que quer ter propósito precisa ser processado. Por isso que muitos não compreendem. Elas começam a andar com Jesus e elas falam, está tão estranho, porque eu estou sentindo tantas aflições. Deus está processando você. Se você é uma azeitona, o Senhor vai te apertar para sair azeite de oliva. Se você é uma uva, Deus vai te apertar para fazer um bom vinho de você. Aleluia. Eu sei que dói, né, irmãos? Você sabia que Getsemane quer dizer a prensa do azeite? Jesus, ele foi para o Getsemane justamente para isso, para ser apertado. Apertado. Só que quando você é apertado, irmãos, Deus gera de você algo muito melhor. Então, se você está sendo apertado, dê glória a Deus, não se entristeça, porque Deus fará algo melhor. Deus só vai processar aqueles que Ele tem propósito. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu estava inclusive lendo a palavra de Deus. Tem uma palavra em Juízes, eu não vou ler inteiro aqui, irmãos, porque é comprido, onde Jotão, ele declara um apólogo. Apólogo é quando você usa uma figura de linguagem a respeito de seres inanimados e você conta uma historinha usando seres inanimados. Apólogo é um texto narrativo curto, dramático, fantasioso, vivido por personagens inanimados, com uma lição de moral ou uma conduta de comportamento. E o Jotão, ele fala o seguinte apólogo, ele fala assim: as árvores da floresta queriam um rei, e elas chamaram primeiro a oliveira, e falaram para a oliveira: oliveira, reina sobre nós. E a oliveira falou assim: deixaria eu de produzir o óleo que agrada a Deus e as pessoas, para eu pairar sobre vocês, para eu reinar sobre vocês, para eu cobrir vocês? De maneira nenhuma. Aí as árvores chamam a figueira: figueira, seja o nosso rei. Aonde que está isso, pastor? Juízes 9, verso 8. E a figueira fala assim: mas deixaria eu os meus doces, deliciosos, para eu pairar sobre vocês, árvores da floresta, para eu reinar sobre vocês, para eu cobrir vocês? De maneira nenhuma. E por fim as árvores chamaram a videira, e a videira disse a mesma coisa: deixaria eu de produzir o meu vinho? Que alegra a Deus e as pessoas, para eu pairar sobre vocês, para eu cobrir vocês, reinar sobre vocês. E nenhuma árvore queria reinar sobre as árvores da floresta, até que o espinheiro, irmãos, foi consultado: espinheiro, quer reinar sobre nós? O espinheiro: estou dentro, eu vou reinar sobre vocês, mas vocês precisam vir e ficar debaixo da minha sombra. Aí eu entendi uma coisa, irmãos. Todas as árvores estavam dizendo o seguinte: deixaria eu o meu propósito. O meu propósito. Porque nenhuma delas falou da fruta. Todas elas falaram da fruta processada. Todas elas falaram do seu fruto processado. Elas estavam dizendo: deixaria eu o meu propósito. Deixaria eu o meu propósito. Ao que Deus me chamou para fazer outra coisa? Não, eu tenho um propósito. Curiosamente, o espinheiro, irmãos, não tinha sido processado em nada. Ele só tinha espinho, e era o que ele tinha. Justamente, irmãos, alguém que não foi processado e não tinha propósito, foi chamado para reinar sobre as árvores.
Irmãos, isso aqui tem tudo a ver com a nossa existência. Muitas vezes, irmãos, nós somos como essas árvores. A gente não quer o propósito. A gente quer o caminho mais fácil. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Deus processar você, algo bom sairá de você. Mas você precisa andar junto. Precisa andar perto. Só os discípulos conheciam Getsemane. Só os discípulos conheciam aquela região do Monte das Oliveiras, lá em Jerusalém. Só os discípulos, ou seja, só os mais chegados, os mais íntimos. Só eles viram Jesus angustiado, derramar suor como de sangue. Deixa eu falar uma coisa para você. Você precisa aprender a andar perto de Jesus. E só vir à igreja não te garantirá isso, irmãos, de verdade. Só vir num culto não irá nos aproximar o suficiente do Senhor, porque nós ainda estamos como multidão. As árvores, elas foram chamadas para cobrir, mas o único que pode nos cobrir de verdade é o Senhor Jesus. A cobertura dele, irmãos, é saudável na nossa existência. Tem uma passagem em Marcos, onde a Bíblia fala que tinha um jovem, quando Jesus foi preso, havia um jovem seguindo Jesus de longe, enrolado só num lençol. E eles esticaram a mão, seguraram no lençol, e o jovem saiu correndo pelado, irmãos. Peladinho, é o que diz a Bíblia. Marcos 14, 51. Irmãos, é como muitos andam. É como muitos andam. A cobertura está muito frágil, porque não anda perto, anda longe. Longe de Jesus. Eu sei que a gente gosta muito de ouvir uma mensagem, irmãos, que nos alavanque, que possa nos catapultar. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Nada se compara em na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, você entrar na presença do Senhor e falar: Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui, Senhor. Jesus, estou aqui para esse momento que é só meu e teu. Irmãos, dedique um tempo. Aqueles que puderem, dedique um tempo diário para estar com o Senhor. A gente gasta tempo na internet, irmãos, absurdamente. Por favor, não seja essa geração que diz que não tem tempo, irmãos. Porque isso vai ser um grande pecado diante de Deus, porque Deus sabe que nós temos tempo. O que nós não temos é um tempo resgatado para Ele, salvo para Ele. Quantos estão comigo ainda? Esse é o primeiro ponto. Das coisas que eu aumentei o nível para mudar a minha existência. Comecei a buscar Jesus mais de perto. Isso transformou a minha vida. Não há quem possa seguir Jesus e não ser transformado. Segundo ponto, irmãos, que eu aumentei o nível na minha vida e a minha vida foi transformada. Pega no teu coração. Me tornei mais fiel nas minhas finanças. Diga comigo, fiel nas finanças. Eu sei que essa é uma área um pouco complexa, irmãos. As pessoas têm muitas ideias erradas a respeito das finanças no reino. Mas essa é uma área, irmãos, onde eu sofri a minha vida inteira. Eu sofri a minha vida inteira. Eu amava Jesus, Jesus me amava, eu tinha Jesus, eu estava com Jesus. E essa área da minha vida, eu sofri por muito tempo. Até que um dia eu recebi um convite de Deus. Na verdade, foi até mais um desafio da parte de Deus. Onde Deus falou: você consegue confiar as suas finanças a mim? Você consegue ser fiel? Porque eu não valorizava essa área da minha vida. Eu simplesmente pensava: Deus está abençoando, Deus está abençoando.
Exatamente como uma pessoa que anda no meio da multidão. Ela está no meio da multidão e ela está feliz, mas Jesus está chamando para mais perto. Da mesma maneira a minha área financeira, as minhas finanças, o Senhor falou para mim: você quer ter essa área da sua vida transformada? E Deus fez um desafio. Nós contamos sempre esse testemunho quando a gente vai ensinar a respeito de finanças. Nós estávamos passando por uma situação muito difícil. É muito difícil você administrar a escassez, é verdade ou não é? Administrar o pouco é muito difícil, porque não tem muito o que ser feito. E aquela angústia, irmãos, de não saber como administrar o pouco, estava consumindo o nosso coração. E um dia o Senhor falou para nós: então confie em mim e entregue tudo. Eu falei: meu Deus, isso deve ser o diabo, não é possível. Mas era Deus, irmãos. Deus não quer o teu dinheiro, Deus quer o teu coração. E aquela área estava retida, estava presa. Eu não conseguia confiar que Deus cuidava de mim. Eu tinha ansiedade e pânico pelo dia que viria depois, porque eu fazia conta e não dava, não fechava. E eu sei que muitos passam por isso. Então Deus fez um desafio e falou: entrega tudo. Eu lembro que, irmãos, assim, nossa vida estava bem complicada e eu tinha recebido um dinheiro, era só o que eu tinha. E aquele dinheiro também não ia dar muita solução na minha vida, então eu sabia que se eu desse, eu ia ficar assim numa situação muito difícil. Mas eu falei: Senhor, para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Eu lembro que eu fiz um desafio com Deus naquele dia, dei uma quantia significativa para um ministério. E eu confiei, irmãos, e eu entendi que Deus estava quebrando, na verdade, assim, uma costela de miséria na minha vida. Uma costela de miséria, de medo, de temor. Deus estava me chamando para eu ser fiel nas minhas finanças. Experimente, filho. Irmãos, eu fiz isso. E depois de muitos anos eu comecei a experimentar algo que muitos não valorizam, mas que a Bíblia fala muito a respeito, que é favor de Deus. Favor de Deus. Você pode ser o melhor na tua profissão. Irmãos, eu sempre fui muito bom no que eu fiz. Eu sempre fui muito esforçado. Nunca fui mandado embora de emprego nenhum, porque eu sempre fazia o melhor. Mas nós precisamos do favor de Deus. Do favor de Deus. É o que Esaú ridicularizou. Ele estava com tanta fome, ele falou para Jacó: me dá então um pouco desse teu guisado aqui. Ele falou: só se você me der a tua bênção, a bênção de primogenitura. E ele falou: tá bom, porque eu estou quase morrendo. E comeu a lentilha. Só que lá na frente, irmãos, lá na frente, quando Isaac foi ordenar a bênção, irmãos, ela veio sobre Jacó, porque ele valorizou. E não me pergunte como que Deus faz, mas o favor de Deus transforma a vida de uma pessoa. Oh, como isso é verdade, irmãos. O favor de Deus, na tua fidelidade de confiar ao Senhor, uma área da tua vida que você está tendo tanta angústia. Eu sei que nós a gente não dá muita ênfase, porque nós não temos aquele momento das ofertas, mas a gente ora pelos dízimos, pelas ofertas, as pessoas estão contribuindo, nós estamos ensinando na medida do possível. No Casa de Marta, os nossos líderes, eles têm 2 lições específicas só sobre esse assunto. Por quê? Porque é importante. Nós temos o assunto de honra ao Senhor e de generosidade. Por quê? Porque quando você dá, você está honrando ao Senhor. Não é que Deus precisa, mas é que Deus pode ter acesso ao teu coração naquilo que você está retendo. A palavra de Deus diz em Provérbios 3, 9 e 10, honra ao Senhor. Honra ao Senhor. Ele não está dizendo dê ao Senhor. Ele
Ele está dizendo: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Aí ele fala assim: e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. As pessoas, elas querem assim uma explicação super, ultra, mega profunda. Irmãos, você tem que fazer prova de Deus, é o que ele diz em Malaquias 3. Faça a prova de mim, experimente ser fiel. É uma questão de honra ao Senhor. Essa área na minha vida, irmãos, era muito capenga, até uma hora que eu me concentrei e falei: vou ser fiel daqui para frente. Irmãos, a minha vida foi transformada. Naquela época, muitos anos atrás, irmãos, que Deus transformou a minha vida nessa área. Eu tinha aluguéis atrasados assim, irmãos, de 7 meses. Eu não era pastor, tá, irmãos? Você não vai escandalizar, já saí da igreja também. Aquela angústia, irmãos, eu não sabia mais o que dizer. Depois o Senhor nos chamou, nos colocou à frente do ministério. Nós temos inúmeros aluguéis, que nós nunca atrasamos nenhum deles. Por anos. E nunca atrasaremos, irmãos, porque Deus é fiel. Sabe por quê? Porque é uma área que eu entreguei ao Senhor. Nós entregamos. Nós confiamos. Eu quero dizer para você nessa noite, se você não considerava importante, a partir de hoje, considere. A partir de hoje, considere, porque é honra ao Senhor. É engraçado aqui, um dos textos que mais fala sobre finanças, não fala na ênfase de finança, mas de honra. O texto ensina que a honra precede a motivação no dar. A questão é a motivação no dar. Se for para você dar de uma maneira aborrecida, não dê. Deus levanta outro para suprir no teu lugar. Mas você precisa fazer parte e desfrutar do que Deus tem. Então a honra e o entendimento da honra faz com que você discirna quando você for dar. Eu sei que as pessoas pensam: mas pastor, é tão pouquinho. Não tem problema, irmãos. Não tem problema. Se é muito, se é pouco, irmãos. A questão é você começar a ser fiel no pouco e Deus te colocará no muito. Amém? A questão é que as pessoas usam sempre aquela mesma história: quando Deus me abençoar, quando Deus me prosperar, quando Deus me der. Irmãos, Deus só vai dar para aquele que tem propósito. Se você não tem coração para dar agora enquanto você tem pouco, você não dará quando tiver muito, por causa do apego. Quantos estão entendendo a mensagem? Esse é o problema. O problema é o apego, é o medo de que falte. Aí as pessoas falam: pastor, mas o amor, o dinheiro é a raiz dos males, né, pastor? A Bíblia não fala que o dinheiro é a raiz dos males. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas se você souber administrar, vai ser bênção. A tua vida vai ser transformada. A palavra do Senhor diz em Malaquias: agora, pois, suplicai o favor de Deus que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa. Aceitará Ele a vossa pessoa. Quando você dá para Ele, Deus não está aceitando a oferta, Deus aceita o ofertante. É o coração que Deus quer ver. Por isso que nós não temos hall de membros e quem dá dízimo aqui estampado para expor as pessoas. Eu não estou nem aí, irmãos. É você e Deus. Eu sei que tem aquelas igrejas que estampam, né, os dizimistas do mês, aquela coisa toda. Irmãos, é você e Deus. Você precisa compreender isso. É entre você e Deus. Não tem nada a ver comigo. Aqui é a terra onde você vai semear as tuas sementes. E Deus vai mandar chuva. E as tuas sementes darão 30, 60 e a 100 por
por um. Aleluia. Nós temos recebido muitos ensinos nessa geração sobre sermos abençoados. Irmãos, e ser abençoado é muito bom. É bom ou não é? É bom ser abençoado? Amém? Quem quer ser abençoado? Aleluia. Mas Deus está nos chamando para nós sermos um nível maior. Deus quer que nós sejamos abençoadores. Abençoador é o seguinte: você tem para você e você tem para todo aquele que Deus quiser te usar. Esse é o nível mais alto. Está entendendo, irmãos? É sobre isso que estou falando aqui. Níveis mais altos que Deus está chamando. Está bonito, está legal, irmãos, mas Deus está chamando. Sobe o nível e experimenta algo novo na tua existência. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, irmãos, você nunca experimentará da parte de Deus algo novo. Essa parte eu quero terminar com esse contexto que Paulo fala em 2 Coríntios, onde Paulo fala sobre generosidade. Ele fala assim: lembrem-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena. Amém, irmãos? Simples, irmãos, de compreender. Paulo está dizendo assim: se vocês semeiam pouco, vocês vão colher pouco. Simples assim. A terra vai devolver aquilo que você entregar a ela. Aí ele fala assim: mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribua com relutância ou por obrigação. Irmãos, era assim que eu vivia a minha vida inteira, relutante. Quando chegava na hora, eu falava assim: meu Deus, que angústia, que angústia, que angústia daquele momento. Por isso nós não temos aquele momento. Mas o gasofilácio está lá. Você pode lutar com Deus e no final você vai lá e abençoa. Aí eu tinha tanta relutância, e eu li esse texto e falava: meu Deus, Senhor, eu tenho relutância, eu tenho angústia, eu tenho insegurança. É o que Paulo disse. Não contribua com relutância ou com obrigação. Irmãos, pois Deus ama quem dá com alegria. Diga comigo: Deus ama quem dá com alegria. É a palavra de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo tempo vocês tenham tudo de que precisam e muito mais ainda, para repartir com os outros. Como dizem as Escrituras: compartilha generosamente com os necessitados. Seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Pois é Deus quem supre a semente para o que semeia e depois o pão para o seu alimento. Da mesma forma Ele proverá e multiplicará sua semente e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Em tudo vocês serão enriquecidos, a fim de que possam ser sempre generosos. Sempre generosos. Irmãos, Deus quer que você experimente a abundância, para você experimentar a generosidade. Deus quer que o seu povo tenha a abundância para ser generoso. Aleluia, aleluia, glórias ao nome do Senhor. Então essa foi a segunda questão da minha vida, irmãos, que eu aumentei o nível e eu experimentei mudança. Eu vou ler mais um, irmãos, eu tenho vários aqui, mas talvez eu faça até uma série. Eu vou orar a Deus. Eu tenho muitos pontos importantes aqui, e é bacana porque a gente começa a falar de coisas práticas que a gente experimenta na nossa vida. E esse terceiro ponto aqui, eu poderia falar até de um outro ponto. Poderia falar de obediência. Amém? Quando você aumenta o nível de obediência, a tua vida é transformada. Mas eu quero falar desse outro ponto, irmãos, que ele não é muito falado. Terceiro ponto que eu classifiquei: quando eu aumentei o meu nível de pureza, de santidade, a minha vida foi transformada. Aleluia, aleluia. Eu sei que parece uma coisa muito simples, mas não é.
Quando você começa a andar com Deus, você já não vai poder ver todas as coisas que você via antigamente quando você não tinha Deus. Simples assim. Uma vez eu recebi um texto da saudosa Elaine, que nós amávamos tanto. A Elaine me deu um texto, ela falou: pastor, olha esse texto, Salmo 101, verso 3. Salmo 101, verso 3 diz assim: não colocarei diante dos meus olhos nada que seja pernicioso. Detesto a conduta dos infiéis, tais atitudes jamais me conquistarão. Quero ler numa outra versão, Salmo 101, verso 3. O salmista escreve: não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada disso se me pegará. Aprendi com a palavra de Deus que eu não posso colocar qualquer coisa diante dos meus olhos. Então, irmãos, nessa noite, cuidado com o que você vê. Jesus falou que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. É pelos nossos olhos que entra a maldade, irmãos. Então Deus está falando nessa noite: sobe o nível nessa área. Haviam coisas que você via antigamente que não é mais permitido para você ver. Quantos estão entendendo? Deixa eu falar uma coisa aqui que é bem simples, irmãos, mas às vezes as pessoas não sabem. As classificações indicativas das coisas que passam na TV, seja na internet, aquelas classificações indicativas, elas são muito importantes. Você sabe, pela faixa etária, vai vir coisa feia ali, irmãos. Então, no nosso lar, nós sempre cuidamos para que nunca houvesse uma situação constrangedora de nós estarmos assistindo alguma coisa, nossos filhos entrarem. Então o que a gente fez? Não vamos assistir. Não vamos permitir que essas coisas ruins entrem. Parece tão simples. Crente assistindo filme de terror. Irmãos, não faz isso. Pegou a galera aí, né? Crente que gosta de assistir filme de terror, pode assistir à vontade, irmão. Só que tem uma coisa: normalmente todo filme de terror é demoníaco. É demoníaco. E ele atrai uma atmosfera, irmãos, pesada, ruim para a tua casa. Aí você vai o quê? Ler a Bíblia depois? Você vai adorar Jesus depois, irmãos? Vendo o bicho lá matando não sei quantos. Estão entendendo, irmãos? Ah, pastor, por isso que eu estou dizendo, níveis. Por isso que eu estou dizendo, coisas que eu aumentei o nível na minha vida, e a minha vida foi transformada. Foi transformada. Na verdade, irmãos, aqueles que são assim de mais tempo, antigamente os conteúdos na TV, irmãos, havia lá aquelas brigas de família, separações, aquela coisa toda que passava em novelas. A gente já achava pesado aquilo. Irmãos do céu, hoje a coisa está insuportável. Você vê coisas na TV hoje em dia que você nem imaginava quando você era criança de ver. Que Deus tenha compaixão, porque essas coisas elas vêm justamente para fazer com que seja comum e todo mundo aceite. E Paulo escreve em Colossenses 3,5, ele fala assim, ó: fazei, pois morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Aí ele fala assim: por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Existem coisas na nossa vida que Deus vai nos ajudar, irmãos. Deus vai nos abençoar. Mas tem coisas que dependem de nós
Paulo fala assim: vocês precisam fazer morrer essas coisas. Por isso o salmista fala: eu vou guardar os meus olhos de assistir qualquer coisa e ver qualquer coisa, porque talvez o que eu assista possa contaminar o meu coração. Contaminar o meu coração. E você pode perceber no teu celular mesmo, você pode lá filtrar coisas. Você pode colocar assim: não tenho interesse, não quero mais ver esse conteúdo, para que as coisas que você veja possam acrescentar na tua vida. Tudo que é honesto, justo, de boa fama, se traz algum louvor, se acrescenta alguma coisa, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos, isso é muito importante, de ser pregado e ensinado, inclusive para os nossos filhos. Nós precisamos aumentar o nível, irmãos. Por quê, pastor? Porque essas coisas, irmãos, que nós vivíamos antigamente, nós não podemos ficar vivendo mais hoje. Eu não estou dizendo que você não vai nunca mais pecar, seja maduro. Nós estamos crescendo em Deus, amadurecendo em Deus. Mas o que Deus está dizendo para você é: não estacione na tua fé. Não estacione na fé. Aumente o nível para que você possa experimentar mudança na tua vida. Irmãos, eu experimentei mudanças na minha vida quando eu aumentei o nível da pureza, cuidando com o que eu vou ver, para que a maldade não entre, irmãos, e ganhe lugar. Estou dizendo que eu sou perfeito, irmãos, e não peco. Por favor, não é isso. Mas nós temos o Espírito Santo que está sempre nos ensinando, sempre cuidando de nós. Por isso Paulo fala: vocês devem fazer isso. Vocês precisam cuidar para que essas coisas não entrem. Quantos estão entendendo a mensagem, irmãos? Não porei coisa má diante dos meus olhos. Irmãos, Deus não pode estar com você e segurar a sua mão e filtrar o que você vai assistir. Mas como o teu coração agora pertence ao Senhor, você com certeza, irmãos, pode filtrar as coisas que você vai ver. Aleluia. Quantos amam Jesus? Aleluia. Aleluia. Quando você aprender a fazer essas coisas, dar esses passos para Deus, você vai perceber uma coisa, irmãos: o perfeito amor de Deus vai começar a lançar fora os medos, as angústias. Eu não estou dizendo que nós vamos ter uma vida, irmãos, que você nunca mais vai ter uma insegurança, não é isso. Mas, irmãos, coisas que lá atrás poderiam nos matar, hoje a gente se agarra em Deus, irmãos, e a gente consegue passar pelo fogo, a gente consegue passar pelas águas, e a gente não é destruído, irmãos. Mas eu preciso dizer, nós precisamos subir o nível, senão nós não teremos igreja no amanhã. Nós não teremos igreja no amanhã. Nós não teremos. Se nós não ensinarmos nossos filhos, nossos netos, não, irmãos, a vida toda nós cuidamos com que os nossos filhos iam assistir. Quantas vezes eu ia perguntar: o que está vendo? Eu lembro que o meu filho mais velho, depois que ele cresceu, eu falava: agora você vigia que os teus irmãozinhos vão ver. Eu sempre perguntava, quando eles estavam vendo alguma coisa, eu falava: conhece isso aqui, Estevam, que eles estão vendo? Não, pai, eu já vi, tranquilo, de boa. Irmãos, não dá para você deixar. Você precisa caminhar perto dos teus filhos. Você precisa cuidar da tua casa, guardar a tua casa. A gente não tem controle às vezes na televisão. Você entra lá, de repente está passando uma coisa ruim, uma coisa pesada. Eu vou lá e puf, desligo. Chega disso. Ai, pastor, é tão simples. Pois é, as coisas simples é que transformam. As coisas simples é que acrescentam na nossa vida espiritual.